O Via Justiça de hoje vai falar sobre o idoso e as instituições de longa permanência. Cresce a população de idosos em asilos públicos no Brasil. Nossos convidados, o juiz Michel Cury e Silva, da primeira vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte, e o advogado Antônio Queiroz, coordenador da Escola Superior de Advocacia da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Houve um crescimento de 33% no número de idosos em asilos públicos no Brasil nos últimos 5 anos, entre 2012 e 2017. A informação é do Ministério do Desenvolvimento Social. Doutor Michel, doutor Antônio, como analisar esse crescimento? Por que os idosos estão sendo levados cada vez mais para asilos? Doutor Michel. Bem, Carlos, em primeiro lugar, a gente tem que analisar o fator matemático, que é o crescimento da população idosa, né, de uma maneira geral, porque as pessoas estão vivendo mais. Isso aí é um dado, é estatística já comprovada quase no mundo inteiro, e no Brasil também houve essa evolução nesse sentido. O segundo aspecto é que vive mais, mas a qualidade da vida nem sempre é fácil, né, e demanda aí cuidados especiais. Em muitos casos, o que você tem, né, até em alguma maioria em que a pessoa vive muito, ela quase volta ao estado infantil. Dizem que volta a segunda infância. Exatamente. Né, então aquilo demanda todo um cuidado que a família tinha, por exemplo, que o filho teve quando ele era um bebê e que aquele pai que hoje é o idoso precisa. Né? Como é que o senhor vê isso, doutor Antônio? Bem falou doutor Michel a respeito. Eu acho que há questões atuariais que tem que levar em consideração, mas também nós não podemos desprezar a questão econômica, né? Exatamente. Hoje em dia, o custeio de despesas com alimentação e saúde, nós sabemos o quanto pesa no orçamento do bolso de uma família. Né? E bem colocou o doutor Michel, esse custo, né, ele passa a ser exacerbado na medida que os cuidados passam a ser cada vez mais necessários e constantes, né, e frequentes. Então acaba por não ter outra alternativa, as famílias não terem outra alternativa, senão buscar no Estado o devido acolhimento. E importante que o próprio Estatuto do Idoso diz isso, né, que embora o idoso seja responsabilidade da família, também é do Estado e da sociedade, né, Excelência? Exatamente. Então, nem o Estado pode dar as costas ao idoso, muito menos nós, né? Nós devemos ser mais solidários com essa situação, né? Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre os motivos do crescimento do número de idosos nos asilos públicos. Abandono da própria família, né? São pessoas que de repente trabalharam a vida inteira para criar os filhos, netos, né? Que um dia deram valor para alguém e hoje aquele alguém se desvaloriza, né? Porque eles estão fugindo da responsabilidade das pessoas. Tem um lado positivo, que é dando-se assistência completa, as visitas, fica bonito, fica positivo, né? E também a assistência lá dos profissionais, uma assistente social, uma psicóloga. Nesse lado fica positivo, fica uma alternância, uma variedade. Pessoas da mesma faixa de idade convivendo juntas. Desse lado é bonito. Eu acho que a tecnologia, acho que acaba distanciando todo mundo, né? Só que deixa mais de lado os idosos. Isso acaba fazendo com que alguns parentes e tudo mais não querem ficar cuidando e tal e colocam no asilo. Umas não gostam de cuidar, né? Aí preferem abandonar, deixar jogado no asilo. Uns têm sorte de achar um asilo bom que cuide melhor, né? E outros porque não tem condições mesmo de estar cuidando, precisa trabalhar. Pergunta bem polêmica, né? Mas eu acredito que essa responsabilidade ela vem muito da família, sabe? O idoso, ele chega no momento que ele se torna um filho, né? E de quem realmente é essa responsabilidade? É do filho. Né? Ele teve toda a educação, ele teve todo o empenho, ele teve tudo que o pai pôde dar. E agora? Não, agora você está me dando trabalho, eu vou te colocar no asilo. Né? Então eu acredito que é muito mais da família, de uma consciência da família, de um eixo familiar estruturado. As pessoas têm que aprender a valorizar o que os pais estão nos presenteando ali.
né? Cada momento de sacrifício. E é nesse momento que a gente vai saber recompensá-los e agradecer. Gostaria agora do comentário dos senhores sobre a fala popular e uma pergunta: como a população brasileira em geral se relaciona e trata os idosos? Doutor Michel. Bem, Carlos, eu vi a maioria das opiniões falando da questão da responsabilidade da família, né? Realmente é o que eu abordei logo no início, né, do programa. Mas a lei, né, só para esclarecimento, o próprio estatuto, ele coloca uma ordem, né, nessa responsabilidade inicialmente. Vamos dizer assim, não é uma ordem, não é uma coisa assim exata, mas a gente tem uma ordem ali, pelo menos, da redação, que fala em família, né? Depois da comunidade, que é aquelas pessoas que não são da família, mas estão próximas ali, vivem no bairro, na rua, né? Da sociedade e do poder público. Quer dizer, todas as forças sociais que existem, de uma maneira geral, têm que assegurar todos esses direitos, né, assegurar esses direitos previstos no Estatuto, na Constituição. Mas a questão da família, muitas vezes, não é descaso da família. A gente sabe que tem ocasiões em que não há realmente uma condição, nem técnica e às vezes nem financeira, não é, para cuidar daquela pessoa que demanda cuidados especiais, cuidados especiais de conhecimento científico também, especiais como cuidados médicos, cuidados de enfermagem, que não é um filho ou um familiar que pode prestar. Então, ali você tem, por um lado, o direito, e eu sei que isso sei que, como pensa o doutor Antônio nesse sentido, que não basta a gente criar leis, porque as leis, os estatutos, eles por si só não resolvem os problemas, eles asseguram os direitos. Então eles servem mais, eu vejo, assim, como uma forma de nortear a cultura de um povo, né? Para mudar essa cultura, para melhorar, porque num primeiro momento não há previsão orçamentária, as instituições não dão conta de assegurar todos esses direitos para os idosos que necessitam, que não tenha condição financeira de ter um cuidado, seja em casa, seja num lar de idoso, ou no chamado asilo, né? Porque a gente tem as instituições públicas também. Doutor Antônio, como que o senhor viu a fala popular? Então é interessante destacar duas ponderações. Primeiro de uma menina, né, de uma adolescente, uma pessoa mais jovem. Ela falou sobre a tecnologia, né? Relacionando a tecnologia ao convívio, né? E realmente nós temos visto isso hoje, né? Como a tecnologia tem nos afastado desse convívio familiar, desse convívio social e nos isolado cada vez mais. Há um magistrado que, no direito do trabalho, eu rendo a ele todas as minhas homenagens pelo brilhantismo com que ele diz isso, mas o professor Kleber Lúcio de Almeida, ele sempre destaca que hoje em dia, por exemplo, nos corredores dos tribunais, ele não vê mais as movimentações, os debates, as discussões que antes antecediam as audiências, porque está cada um concentrado no seu celular. Isso prejudica muito, inclusive, a conciliação, né, Excelência? Da mesma forma, então, nas famílias... Da mesma forma, nas famílias, né? O WhatsApp está lá imperando, né? Estão concentradas ali no seu celular, no seu pequeno mundo, e se esquecem daquilo que está ao seu redor. E aí, torna-se o idoso mais um ente dessa parcela da população que é invisível. Eu gostaria de destacar uma outra ponderação que nos remete à ideia de solidariedade social. Porque, bem colocou o Dr. Michel, quando a lei impõe a responsabilidade à família e a partilha com a comunidade, com a sociedade, com o poder público, não é por mero capricho do legislador, mas é porque ele exige que sejamos todos nós solidários, se não por bem, por imposição da lei. Então a lei impõe que sejamos solidários uns com os outros, já que a gente não tem essa iniciativa, já que a gente não é caridoso por si só. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o crescimento da população de idosos em asilos públicos no Brasil. Participam do programa o juiz Michel Cury e Silva, da primeira vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte, e o advogado Antônio Queiroz, coordenador da Escola Superior de Advocacia da OAB de Minas Gerais. Doutor Michel, como que funciona a rede de proteção ao idoso no país? O que cabe ao governo federal, ao estado, ao município? Bom, esses direitos do idoso previstos em estatuto e em Constituição Federal,
assim como aqueles individuais, né, assim como o Estatuto da Criança. Quer dizer, esses estatutos, de uma maneira geral, eles visam a proteção de pessoas vulneráveis, como é o caso do idoso, como é o caso da criança, né? Então, o que a gente vê funcionando no país, há ali a previsão legal de uma rede perfeita, né? Vamos dizer assim, se a gente pegar e ler a lei, você vai ver assim, poxa, mas a lei está realmente garantida. Ou seja, a gente tem isso no papel. Mas na prática o que a gente tem hoje são instituições, tá certo? Estou falando do poder público, né? Estou falando do que tem hoje o poder público. São essas instituições coletivas de abrigo nas principais cidades, em capitais, né? Em capitais e não, obviamente, em todas. Né? E é dever, assim como como é um direito coletivo, assim como a saúde, então é dever de todas as esferas, né? Vamos dizer assim, de governo municipal, estadual e federal. Tanto é que nós temos os conselhos municipais, o Conselho Municipal do Idoso, o estadual e o federal. Então, de uma certa maneira, é responsabilidade dos três, e através de convênios com instituições, às vezes de um desses órgãos do Estado, mas que o federal participa também, o município de alguma maneira. Então, no poder público você tem isso. Fora aqueles casos também, que de uma certa maneira o poder público, que a gente tem uma rede de atendimento pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, que também aborda essa questão do idoso. E você tem aqueles casos em que a pessoa não consegue, às vezes, através dos caminhos administrativos, que ela acaba demandando a justiça também, às vezes há uma determinação para que o Estado ou o município ou a União providencie o acolhimento daquele idoso, e aí, obviamente, se não tiver vaga, às vezes em abrigo público, o governo teria que pagar, então, um lugar para ele ficar em instituição privada. Essa demanda... de alguma maneira, ela tem que funcionar, porque está na lei. Essa demanda ela é feita na vara da Fazenda Pública? No âmbito do Estado, sim. Né? Quando tem Estado e município, também, porque a competência acaba sendo atraída para a vara da Fazenda e autarquias. Né? Mas pode se dar no âmbito da Justiça Federal, no âmbito das varas de Fazenda Municipal, no âmbito do direito de família, do trabalho, sobre a possibilidade das criações de varas especializadas no idoso. Em vara do idoso. Nós temos a delegacia do idoso, temos a delegacia, mas não temos ainda aqui no Estado de Minas Gerais a vara do idoso. Mas há essa previsão legal realmente no Estatuto. Né? Então você vê, a rede de proteção que se criou, vamos dizer assim, formalmente, ela como eu falei no início, eu vejo isso mais como uma forma de ir melhorando a cultura, porque a gente tem lá, por exemplo, que a gente comentou, o dever, por exemplo, de qualquer cidadão, não só o Ministério Público, os órgãos policiais ou os conselhos, mas de qualquer cidadão de denunciar, de avisar as autoridades competentes sobre maus tratos, por exemplo. É um dever. É um dever. Né? Antes não era. O médico, por exemplo, que recebe um idoso e observa e constata que ele foi submetido a maus tratos, ele tem um dever não só funcional, mas um dever de cidadão, na condição de cidadão, de fazer a denúncia. Então ele não pode se excusar disso. Agora, a leitura do Estatuto coloca sobre os ombros do Ministério Público uma responsabilidade muito grande, porque ao Estado, aos Estados, União Federal, municípios, cabe a eles desenvolver, além de ações, sobretudo políticas. Mas a quem cabe da efetividade, e aqui vai a minha crítica ao Estatuto do Idoso, é o Ministério Público, porque o Ministério Público não tem, dentre as suas atribuições, a obrigação de dar efetividade à lei. O Ministério Público é mero fiscal da lei. Isso aqui é orçamento, né? Sim. Quem tem que garantir a efetividade da lei é o próprio Estado, que legisla, cria um Estatuto do Idoso que a leitura ela é fantástica dentro dos direitos que propõe, é um avanço indiscutivelmente, mas é muito pouco eficaz, porque não cria mecanismos para a efetividade da lei. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, parceira da Mages nesse nosso programa, quer incentivar os municípios mineiros no acolhimento aos idosos necessitados. Um projeto de lei em andamento cria um prêmio para os municípios que se destacarem. Tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal tem que garantir esse acolhimento, tem que dar a todo esse público, porque que a gente sabe que a necessidade de ter os institutos é por razões muito óbvias, né? Porque às vezes as pessoas têm problema de natureza financeira, família, falta de apoio da família, debilitação da saúde. Então a gente tem a necessidade de garantir a esse público de idoso todos esses investimentos e dar a eles a proteção.
Quais as dificuldades dos municípios, né, nesse trabalho de assistência aos idosos, na visão dos senhores? Orçamentária. Sem dúvida, a primeira delas é Orçamentária. A divisão do bolo, né? É. Nós somos meio que uma federação de mentira. Né? De papel, né? De papel também, porque você tem uma concentração de orçamento na União, né? E que penaliza inclusive os estados. E técnica, né? O Dr. Michel colocou muito bem, os cuidados ao idoso, não só os cuidados familiares, né? Os cuidados diários, cotidianos, mas sobretudo os cuidados técnicos. Isso demanda custo, isso demanda investimento, isso demanda qualificação. Né? Então você não pode pegar qualquer empregado doméstico para cuidar de um idoso. Tem que ser um cuidador de idosos, alguém que tenha capacitação para tanto, alguém que se submeta a tanto. Né? E não podemos deixar também de dizer que é o seguinte, quando o Estatuto trata do idoso, não é só do acolhimento, não só da assistência social, mas também sobre o aspecto da previdência social, da inserção do idoso no mercado de trabalho. Nós temos assistido aí cada vez mais a redução do valor real dos benefícios previdenciários, ou seja, o poder de compra da aposentadoria se reduzindo, o que exige que o idoso retorne ao mercado de trabalho. Há necessidade de se criar políticas e ações efetivas para garantir o retorno do idoso ao mercado de trabalho e condições para elaborar, né, condições especiais para elaborar. Então, todas essas proposições, né, essas perspectivas que a lei permite, elas, como diz, voltamos na questão da efetividade, elas exigem que seja dado a elas efetividade. Por isso, o papel importante do Ministério Público do Trabalho, a quem a lei confere maiores atribuições a tanto, né, o papel importante da sociedade, né, Excelência, a cobrar do Estado, e o deputado Celim colocou isso bem, a sociedade tem que cobrar do Estado medidas mais eficazes para garantir o Estatuto do Idoso. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça comentando o crescimento da população idosa nos asilos públicos brasileiros. Participando do programa, o juiz Michel Cury e Silva, da primeira vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte, e o advogado Antônio Queiroz, coordenador da Escola Superior de Advocacia da OAB de Minas Gerais. Doutor Michel, além do Estatuto do Idoso, qual é a legislação vigente em relação aos idosos no Brasil? Bom, o primeiro grande estatuto, né, abordar especificamente, vamos dizer, garantias às pessoas idosas, foi a própria Constituição Federal, né? Vamos dizer, foi um marco nesse sentido, e ela mesmo determinou a feitura do Estatuto. Então, logo em seguida, né, foi em 88, em 2003 nós tivemos, logo em seguida não, né, mais de uma década. Anos passados. Né? E nós tivemos em 2003 o Estatuto, mas é o que eu já conversei já com o doutor Antônio, não basta a gente ter isso no papel, né, porque aquilo não é um poema para a gente ler e ficar emocionado, não é mesmo? Então, a gente tem que ter uma abordagem cultural e social sobre o problema. Mas o senhor diria que está mais no papel hoje do que a efetivação? Olha, eu digo que melhorou muito se você pegar de alguns anos atrás, mas como nós tivemos um crescimento de população idosa, né, e a população a pessoa quanto mais idosa, às vezes mais cuidados especiais ela demanda, às vezes é uma hemodiálise, é um tratamento que depende de uma máquina, depende de um know-how, um conhecimento específico. Isso tem custo, obviamente. Ou aquela pessoa, ou ela tem capacidade financeira de manter aquele custo, ou alguém da família, ou o Estado, ou ela morre. E a destacar duas situações, não obstante a teoria do mínimo existencial, né, que tem justificado aí o afastamento do Estado de várias soluções dos problemas cuja Constituição lhe cabe, lhe impõe, a destacar o ativismo judicial positivo nesses casos em que os magistrados têm garantido efetividade a direitos fundamentais, não só aos idosos, mas em outros casos, como direito à saúde, direito à moradia, né? Então, a destacar essa atividade positiva que os magistrados têm. Obviamente, né, doutor, se não houver aquele pleito feito pelo advogado... Sim, né, sim, claro. Então, o que acontece? A gente tem aí uma rede que depende de informação para que funcione.
não é? Às vezes a pessoa não sabe como procurar, como dar início àquilo, a efetivação daquele direito que está no papel. O senhor diria então que a sociedade ainda está mal informada sobre os direitos dos idosos? Melhor do que antes também, que hoje a comunicação está maior com esses recursos tecnológicos, a internet, obviamente, mais acessível a todos. Mas ainda, nós temos ainda grotões no país, e não só em grotões, em capitais, locais, bolsas, né, bolsões de miséria, em que a miséria era ocasionada justamente pela deturpação ou pela falta da informação, né, de conhecimento, de cultura, e isso obviamente dificulta as coisas e a pessoa não sabe sequer que tem aquele direito, ou se sabe que tem um direito, ela não sabe como efetivar aquele direito, não sabe que ela tem que procurar um advogado, não sabe que aquilo pode ser feito, ela tem que procurar o próprio poder público no primeiro momento. Que ela pode cobrar um parlamentar, né? Que ela pode cobrar o próprio Ministério Público, né? Que ela não precisa de só ter em suas mãos o conhecimento, mas ela tem que garantir, buscar a efetividade ao direito que tem. Eu gostaria até que o senhor fizesse, doutor Antônio, uma comparação do passado, das famílias do Estado no passado, em termos de hoje. Antigamente, as famílias eram mais acolhedoras em relação aos idosos? Eu não diria isso. Como o doutor Michel bem ponderou, a primeira coisa nós temos que levar em consideração a expectativa de vida, né? A expectativa de vida do brasileiro aumentou muito, a sobrevida em razão da medicina aumentou bastante. Então, antigamente se acolhia um idoso até os 50, 60 anos, hoje os 50, 60 anos é o início da vida de muitas pessoas, né? Por outro lado, o que eu enxergo, e talvez até o Dr. Michel possa dizer isso com uma maneira mais precisa do que eu enxergo que hoje em dia, não só as famílias, mas as pessoas estão cada vez mais dependentes das ações do Estado. Aguardam a iniciativa do Estado para que possam ter o seu direito acolhido, ao invés de buscar soluções para os seus problemas. Então essa é a diferença da família do passado. Eu entendo que não só da família, mas da sociedade brasileira. A sociedade brasileira se acostumou a esperar do Estado a primeira iniciativa e não a provocá-lo. Só direitos, né? Mas a gente tem esse problema, né? Mas nós todos temos deveres, né? E seria a proteção, a rede de proteção do idoso, começa o texto como, vou voltar a repetir, o doutor Antônio também já falou, família, comunidade, sociedade, poder público. Então nós temos que mudar aquela cultura de que se falava, né? Um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Né? Como assim? Não cuida por quê? Vamos dizer, é cruel encarar esse assunto? É árido? É sim, mas não cuida por quê? Porque a pessoa se tornou inútil. E agora só dá trabalho. Uai. E o passado, e o que ela deixou. E em muitos casos, as pessoas pensam assim, uma pessoa que às vezes está numa situação, o idoso tem uma situação financeira melhor, a vida dele pode ser melhor por causa disso. Às vezes, a morte dele pode ser melhor por causa disso. Interesse na herança, alguma coisa, né? Seria isso que o senhor quer dizer? É um tema que é uma realidade, acontece sim. Os casos querem que morram mais rápido, né? Exatamente. Inclusive ludibriar idosos, são até, não é minha expertise. Dessa rede de proteção, porque são vulneráveis, são vulneráveis. Não é minha expertise, mas há o agravamento do tipo penal nesses casos, né? Claro. Justamente por conta dessa vulnerabilidade do idoso. Agora, é importante pontuar o seguinte, não se trata de criticar a família ou de criticar a sociedade brasileira. Trata-se de despertar a sociedade brasileira para o seu papel. Né? Nós temos a obrigação de construir um Estado que atenda idosos, crianças, vulneráveis e todos aqueles que precisam de amparo. O Estado é construído por nós, então a iniciativa inicial é nossa, não do Estado. O Estado só deve intervir quando observar ou a omissão ou a inação, ou quando assim for necessário para proteger o hipossuficiente. Chegamos ao final do programa, gostaria de agradecer a presença dos senhores, muito obrigado. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Michel Cury e Silva e com o advogado Antônio Queiroz. Fale com a gente pelo e-mail viajustiça@marges.com.br. E até o nosso próximo encontro.